Não pule esse vídeo que eu tenho um assunto muito sério para tratar com você sobre algo que está acontecendo e que muita gente não está percebendo. Semana passada, estranhamente, foi vazado para o jornal O Globo a delação premiada do Mauro Cid. Aí eu te pergunto, como é que se vaza uma delação premiada que está sob sigilo? Detalhe, essa delação premiada que foi vazada é a primeira versão da delação onde o Mauro Cid mentiu e protegeu os militares. Não é estranho ser vazado somente essa delação que o Mauro Cid protegeu os militares? Nessa delação tinha 3 grupos que estavam do lado do Bolsonaro após a derrota no segundo turno. O grupo dos moderados, o grupo dos políticos, que também eram moderados, e o grupo dos radicais. Nos moderados estavam os militares, que não estavam contentes com a derrota do Bolsonaro, mas que não queriam um golpe, segundo essa delação mentirosa do Mauro Cid, tá? Tenha isso em mente, essa primeira delação, ela é mentirosa. As outra delação que ele deu depois de voltar para a cadeia, a essa sim é que são verdadeiras. E aí tinha esses 3 grupos, o grupo dos moderados, que incluía os militares, né, que não queria o golpe, o grupo dos políticos, que também não queria o golpe, e o grupo dos radicais, que estranhamente tinha como integrante a Michelle Bolsonaro. E aí você sabe o que é que a defesa do Bolsonaro está alegando, e com a devida razão, é que essa delação é mentirosa, porque como que o Cid, que não falava com a Michelle Bolsonaro, eles não ficavam no mesmo ambiente, a Michelle já tinha pedido até para o Bolsonaro demiti-lo, como é que o Cid sabia que a esposa do Bolsonaro estava instigando ele a dar um golpe de Estado? Ou seja, eles irão simplesmente, com essa justificativa na justiça, querer descredibilizar a delação e o acordo que o Mauro Cid fez. Ou seja, o Mauro Cid conseguiu, através desse estranho vazamento, simplesmente tentar limpar a imagem dos militares, tentar salvar a sua pele, que eu vou já explicar o motivo, e tentar também dar meios justificativas para a defesa do Bolsonaro e dos demais golpistas a questionar essa investigação. Conseguiram perceber que está tudo armado, tudo arquitetado, e ainda tem mais a cereja do bolo. Vocês lembram de um áudio que vazou também estranhamente do Mauro Cid, dizendo que ele tinha sido coagido a fazer essa delação? Pois bem, mais uma vez, estranhamente, vaza um outro áudio do Mauro Cid, que foi divulgado hoje pela Veja, dizendo que ele em nenhum momento da delação premiada dele usou a palavra golpe. E que eles já tinham toda a narrativa, a PF, e que o Mauro Cid tinha apenas que fazer de conta que estava delatando. Ou seja, matou 3 coelhos com uma cajadada só. Tirou o Mauro Cid da reta, tirou o nome dele de culpado nisso tudo, porque segundo esse áudio vazado ele não citou golpe, ele foi forjado a fazer essa delação premiada, tirou o Bolsonaro e os demais envolvidos com essa alegação mentirosa de que a Michelle fazia parte do grupo radical que queria dar o golpe de Estado, e ainda livrou a imagem das Forças Armadas, dizendo que todo o tempo eles foram contra a tentativa de golpe. E repito, com apoio da imprensa, porque foi o jornal o Globo que noticiou esse vazamento dessa delação premiada, e foi a revista Veja que também noticiou esse áudio resquentado, com a segunda parte do Mauro Cid descredibilizando a delação premiada. Tá tudo organizado, ó, nos mínimos detalhes. E para piorar ainda a situação, para completar o circo, a defesa do Mauro Cid está entrando na justiça querendo saber quem vazou essa delação premiada dele. Como se ele não soubesse que foi ele mesmo que fez isso. Eu só digo uma coisa, Alexandre de Moraes tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, porque o Cid não é a primeira vez que o Cid, que os militares estão simplesmente fazendo pouco caso da justiça. O nome disso que eles estão fazendo chama-se obstrução de justiça. E quem quer que seja que esteja por trás de tudo isso tem que ser preso imediatamente. Inclusive o Mauro Cid. Porque lembrando, o Mauro Cid só confessou a verdadeira versão dos fatos do golpe depois que a própria PF conseguiu identificar que havia um plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Porque esse tempo todo o Mauro Cid mentiu para a justiça brasileira. Você viu o caso daquele brasileiro que descobriu agora que para os Estados Unidos nós somos considerados uma raça inferior? Saí da corte aqui para fazer uns documentos, aí eles pediram a minha cor, né? Minha cor, minha etnia, enfim, né? Aí eu falei, uai, não, você não é branco. Eles falaram, você não é branco. Eu falei, ué, como assim? Claro que eu sou, olha aqui. Você sabe o que ele me disse? O cara me disse? Ele falou, você é latino, você não é branco.
Descobri que aqui nos Estados Unidos eles separam quem é latino e os brancos, eles definem como Americans, no caso, né? Não hispânicos, no caso. Aí eles têm os latinos e tem os brancos. Cara, eu não sabia disso e eles fazem isso. É uma certa discriminação, né? No caso, eu acho, mas eles fazem isso pra diferenciar, não contar no sistema e saber diferenciar os brancos puros, vamos dizer assim. Eu acho lindo quando eu vejo brasileiro puxa-saco dos States quebrando a cara lá. Porque tem um grupo de pessoas aqui no Brasil que considera tudo que é daqui da nossa terra algo inferior e considera tudo que é de fora dos países da Europa e dos Estados Unidos como algo de outro mundo, superior e de melhor qualidade. E aquela mexicana que votou no Trump e agora postou um vídeo chorando com medo que a sua família fosse deportada. Foi essa daqui, ó. Votou no Trump porque ela lá pode votar e agora tá arrependida, chorando, pedindo a Deus para proteger os parentes dela que possivelmente serão deportados pelo Trump. E o Trump anunciou hoje, agora no final do dia, que ele pretende utilizar a prisão que ele tem em Cuba para deportar todos os imigrantes criminosos para lá. Lembrando que a gente fala criminoso, mas ele é classificado como criminoso não porque ele necessariamente tenha cometido algum delito grave lá nos Estados Unidos, mas só pelo fato dele estar em solo americano sem estar regularizado, legalizado para os Estados Unidos, ele já é considerado criminoso, que é um grande absurdo, obviamente. Agora tu imagina o que esse povo não irá sofrer nessa prisão dos Estados Unidos que fica em Cuba. E os pastores brasileiros que possuem igrejas nos Estados Unidos estão simplesmente desesperados, porque as pessoas não estão indo mais nem para a igreja com medo de serem pegas pela polícia dos Estados Unidos, ó, e mandadas embora de volta para o Brasil. Eles estão arrancando os cabelos da cabeça, porque se o povo não vai para a igreja, ó, não tem mais oferta. É bom demais, né, ver eleitor do Trump e do Bolsonaro quebrando a cara? Ô delícia! Quem eu quero ver quebrando a cara e sendo deportado de volta para os Estados Unidos é o gengivão, o nosso desquerido Alan dos Santos, que está nos Estados Unidos de maneira irregular, porque o seu visto já venceu. Eu acho que uma hora dessa ele já cavou um buraco na terra e tá lá dentro, debaixo, escondido, com medo do Trump pegar ele. Logo quem? O cara que ele mais baba o ovo, que é o Donald Trump. E a Argentina, que se inspirando no Donald Trump, vai criar um muro para fechar a fronteira entre a Argentina e a Bolívia. E pretende, e não descarta a possibilidade de fazer o mesmo na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Agora a pergunta que não quer calar, que eu quero que vocês respondam nos comentários. Eles querem criar esse muro para evitar que a gente vá para lá ou para evitar que os argentinos que estão passando fome venham para cá? Porque esse muro tá mais com cara de prisão do que de proteção.